Olá, é um prazer estar aqui. Meu nome é Fábio Steibel, eu sou do ITS Rio, também sou professor da SPM, e na parceria de Governo Aberto eu sou o IRM, eu sou como se fosse o relator da parceria de Governo Aberto do Brasil. E nesta apresentação eu vou falar, vocês têm celular, se vier Apple você tem a Siri, se for Android você tem o OK Google, e você já tem essa experiência que é utilizar um assistente pessoal que fala com você. Então, eu vou trazer a provocação Olá, doutora, que é o uso da inteligência artificial para a área de saúde, para a medicina. No primeiro momento, essa é a Lucy. Se você é da época do Jetson, você já conheceu ela, e sim, ela é uma inteligência artificial. Naquela época, quando a gente via o Jetson, eu era pequeno, eu não entendia ainda o que era a Lucy, porque eu imaginava que a Lucy era tipo uma calculadora. Você ensina ela a somar, você põe 2 mais 2, ela é igual a 4 e ela te dá o resultado. Só que a Lucy de hoje é um pouco diferente porque ela aprende a calcular sozinha. Essa inteligência artificial, machine learning é uma das técnicas e há outras, os computadores vão aprender a conversar sozinho e aprender a resolver problemas sozinho. E aí é que a gente vê a cadeia. Dados abertos é talvez o começo da inteligência artificial, no momento em que eles proporcionam uma vasta gama de dados, nas quais humanos com certeza não têm capacidade nenhuma de entender em todo o seu detalhe, mas o machine learning consegue interpretar aquilo para resolver um problema e prover um uso daqueles dados. Os dados abertos, segundo passo, eu acho que são os algoritmos, é quando você cria uma fórmula para resolver tudo. 2 mais 2 igual a 4 é uma fórmula, a sua barra de Google a sua barra de busca do Google é outra fórmula, mas o que eu acho mais interessante é quando a gente começa a pensar em máquinas que aprendem sozinha a resolver problemas. Eu trago esta pessoa, ela é muito inteligente, eu acho ela retardada, mas eu vou dizer que ela não é pelo método dela. Este é uma pessoa e ele fez um vídeo para provar que a Terra é chata, certo? Ele não acredita que a Terra é redonda, ele pensa o seguinte, se a Terra é redonda e você está num avião, bom, se você seguir sempre em linha reta, você vai para o espaço. E aí ele pensa, o avião tem que ter uma inclinação de 5 graus, e ele pega um aparelho que mede a inclinação, sobe num avião, o aparelho nunca move a bolinha e, portanto, ele deduz que a Terra é chata, e aí ele vai para um cientista da NASA e confronta ele com essa realidade. Bom, por que eu acho importante esse exemplo? Porque ele é retardado num ambiente onde há tantos fatos apontando para um lado para pensar em algo absolutamente diferente. Entretanto, veja que ele tem um método. Ele subiu num avião, ele viu o ângulo, ele não é um hater, ele é um cientista, eu só discordo plenamente dele. Isso daí, 1854, Sorro, Londres, houve uma epidemia de cólera, que depois devastou boa parte da Europa. John Snow era um médico e ele começou a fazer dados, certo? Ele começou a entrevistar as pessoas na casa e perguntar, oi, alguém aí morreu de cólera? Oi, alguém aí morreu de cólera? E ele pegou esses pontinhos e colocou no mapa. E com o mapa, o que ele viu é que havia uma confluência de dados onde você aponta para um poço de água. E aí ele sugeriu que a cólera era transmitida pela água, o que na época era considerado retardado, porque todo mundo sabia que a cólera era passada pelo ar, pelo cheiro de podre que saía da cidade toda. Hoje se sabe que você enxerga micro-organismos, que a cólera sim é transmitida pela água, mas na época ele foi tão retardado quanto aquela pessoa que tentou falar para a gente que a Terra era chata, mas ele tinha um método. E por que eu falo isso? Porque, em algum momento sobre inteligência artificial, a gente vai ter que escolher qual dos dois lados a gente está advogando. Porque, por um lado, você vai pensar a inteligência artificial como algo que vai substituir o médico. E aí você vai ter Olá, paciente. E aí você resolve a vida do paciente através de um aplicativo. Ou você vai ter que pensar como Olá, doutor, que é onde você vê a inteligência artificial como uma inteligência aumentada. Ela é capaz de fazer desafios que os médicos sozinhos não são. Então, Olá, pacientes, eu acho que é uma forma de você enxergar isso. Eu prefiro pensar Olá, doutores, porque eu acho que é onde a gente está mais próximo em termos de realizações, mas também porque eu acho que a função do médico não vai desaparecer tão cedo, embora hoje eu tenha lido um report do MIT, onde a inteligência artificial vai superar a inteligência de cirurgiões em 24 anos e vai superar a inteligência de qualquer profissão humana em 125 anos. Em algum momento, os computadores serão muito mais rápidos em resolver problemas do que os médicos, mas eu ainda acho que a relação que a gente tem com as máquinas, com dados abertos, etc., ela é mediada, portanto, olá, doutores.
Essa daí é um dos experimentos que existem, onde você treina computadores para identificar exames e para encontrar tumores. Os computadores foram muito mais eficientes do que os médicos em resolver problemas. E eu acho que eu consigo explicar por quê. Um médico cansa, ele toma café, ele pensa na vida, de vez em quando ele enxerga ruim, a luz está ruim. Existem várias circunstâncias que podem fazer o médico não ter condições suficientes de dar 100% dele a todo tempo. Já o computador não tem essas limitações e ele pode fazer análises de forma muito mais interessante. Você usar computadores para resolver problemas o algoritmo, isso a gente já conhecia. O que é interessante aqui é que ninguém ensinou este computador a encontrar um tumor. Você deu grandes dados para eles, você disse que ele tinha que encontrar o tumor e ele vai, por tentativa e erro, acerto e erro, procurando como melhorar a própria técnica. Não é muito diferente do que um médico vai aprender na universidade. Não é só isso, tentativa e erro, mas tentativa e erro é a forma mais comum que humanos têm de se treinarem. Esse computador se treinou sozinho e ele resolve problemas hoje da medicina de forma muito mais avançada do que humanos conseguem, e ele está só começando. Esse daí, por exemplo, é um projeto do NHS, do SUS britânico, onde ele vai usar a inteligência artificial para entender como identificar a cegueira. Visto que é um problema complexo, entretanto, que, em termos de algoritmos, pode ser explicado, e, portanto, você pode treinar um computador para resolver esse problema, é possível que você use a inteligência artificial para a saúde. E aí eu volto na questão dos dados abertos, porque a inteligência artificial requer muitos dados. Os dados que se usam não necessariamente precisam estar abertos. Os dados podem estar fechados, podem estar abertos. Mas dados abertos permitem que vários experimentos de inteligência artificial surjam e que a inovação floresça no meio. Existem vários caminhos, digamos assim, placas de alerta, privacidade é uma delas, mas eu acho que você ignorar que dados abertos serão usados para a inteligência artificial e que há um caminho onde a inteligência artificial vai fazer uma medicina aumentada, uma área de saúde aumentada, eu acho que é incorreto. Por isso que eu acredito que o futuro dos dados abertos é o La Doutora. O momento em que o médico vai ter um assistente do lado dele, no óculos, aonde for, onde ele vai fazer uma pergunta e vai conseguir resolver aquilo. Eu pensei em colocar uma imagem aqui do House, porque o House é aquela pessoa que fica na nossa cabeça como médico que resolve qualquer problema. E, para mim, isso seria uma imagem do que seria essa inteligência artificial, só que o House é de mentirinha e a inteligência artificial é de verdade. Obrigado.